Muito bem, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aqui com as nossas cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. E é uma alegria para nós poder entrar na sua casa nesses dias para levar algo que não é nosso, mas é de Deus. É a Palavra do Senhor, é aquilo que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua igreja. Por isso, leve em conta. Se você não esteve conosco nas outras aulas, vai lá no canal da igreja do YouTube, você vai ter todas as primeiras aulas, e hoje nós vamos entrar aqui na igreja de Sardes. Vamos falar um pouco daquilo que Deus quis com essa igreja e que certamente vai ter lições preciosas para a sua vida. Nós estamos desde das primeiras aulas falando dessas cartas, e não esquecemos de ver as bem-aventuranças, não é? Eu gosto sempre de lembrar que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja que nós não estamos falando simplesmente de uma leitura comum, mas de algo que penetre na sua vida. Por isso você pode ser mais do que feliz. Quando você lê, reconhece, distingue, como diz a Bíblia, ouve, mas ouve como quem quer aprender, não é? E guarda como quem quer trazer para dentro de si e praticar as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, cada dia mais próximo, especialmente nessa época, parece que nós estamos vivendo tempos muito acelerados. Então, não há momento melhor para você meditar nas palavras dessas cartas, que são palavras de vida. Bem, como eu disse, estamos na igreja de Sardes. Temos aqui uma imagem das ruínas de Sardes, a parte baixa da cidade, mas nós temos a visão da parte alta, da Acrópole, que foi construída lá no fundo, e você também pode ver agora aqui no mapa as 7 igrejas, como sempre temos mostrado, e circundado em vermelho aí a igreja, ou a cidade de Sardes, onde estava a igreja de Sardes. Olha, aqui temos mais uma imagem da cidade nova de Sardes, não é? A cidade que não é uma cidade muito grande nos dias de hoje, mas que tem a sua importância. Hoje o nome da cidade é Sarte, está no distrito de Salihli, na Turquia. A Sardes moderna, ela está ao lado da antiga. As construções se misturam, as construções antigas. Aqui nós temos aí, em primeiro plano, o ginásio, que nós vamos ver com maiores detalhes, e mais ao fundo a cidade de Sardes, a cidade moderna. Temos aí também algumas outras informações e imagens da cidade moderna de Sardes, população de cerca de 164 mil habitantes, é uma cidade de médio porte para baixo, e ela ocupa uma área de 1.267 quilômetros quadrados. A cidade, ela era uma cidade muito luxuosa numa região muito fértil. Olha aqui um pouco do campo de hoje, né, da cidade de Sardes, mas a região tão fértil hoje como era antigamente, né, como era no seu tempo, no tempo da carta, né, no tempo que ela foi escrita. Olha que coisa bonita, que imagem bonita nós temos aqui. A cidade foi fundada no ano de 133, no ano 13, no 13º antes de Cristo. Mas aqui algumas imagens que temos da cidade de Sardes. O significado do nome Sardes ele é incerto, porém ela vem de uma raiz que significa vermelhos. Né? Não sabemos exatamente o motivo, né? Talvez pelo sol radiante que estava sobre a cidade praticamente o ano todo. E aqui nós temos a Acrópolis. A Acrópolis, como nós já falamos, toda cidade grega
tinha uma acrópolis. Acrópolis é a cidade alta, né? Acro de alto, polis de cidade. A cidade alta, onde as principais construções, as mais importantes construções, estavam localizadas. E também a proteção da cidade. Por isso era feita no alto, com proteção contra invasões, contra os seus inimigos. E isso é muito importante, esse detalhe, né, de proteção com respeito a essa igreja, a essa cidade e a essa carta. Então, guarde essa informação, porque esse sentido de proteção faz parte do conceito dos habitantes, ou fez parte do conceito dos habitantes de Sardes por muitos anos, especialmente na época em que as cartas foram escritas. A cidade era construída numa elevação de cerca de 500 metros, dependendo da posição, 450, 500 metros de altitude. Dá para ver por essa imagem à esquerda e à direita. Aqui à direita você vê a cidade alta lá no fundo, né? A rocha, uma parte dela, onde a cidade estava construída, e hoje aqui a cidade baixa, né? As casas aqui. À esquerda você vê as ruínas, né? As ruínas da cidade alta, da Acrópole, e com a visão da cidade baixa, que veja que a quase meio quilômetro de altitude. A sua posição geográfica, ela a tornava militarmente inexpugnável, impossível de ser invadida, porque veja que os inimigos tinham que subir cerca de 500 metros, com a visão total de quem estava em cima. E isso protegia muito a cidade. A antiga Sardes, olha, temos mais imagens, olha à sua direita no alto, há também uma parte da Acrópole sendo mostrada aí, onde estava a Acrópolis do monte, embaixo também, né, à direita embaixo as muralhas, mesmo estando a essa altitude ainda havia muralhas de proteção, e à esquerda já a parte baixa com a cidade alta ao fundo, né? Também havia construções e templos na parte de baixo, edifícios menos importantes ou menos importantes no sentido de proteção da cidade. Então essas eram construídas na parte baixa da cidade. Alguns fatos sobre Sardes. Vemos aqui a imagem de um homem mexendo com tecido, né? Porque a arte de tingir lãs nasceu em Sardes. Então Sardes tem algumas peculiaridades com respeito ao início, à criação de algumas coisas, e uma delas foi a arte de tingir lã. Nós vimos na semana passada que em Tiatira também se tingia especialmente com púrpura, mas não era de origem. Não é? A origem desse tipo de trabalho aconteceu, na verdade, em Sardes. Desenvolveu também a indústria nesse segmento e se tornou um pouco importante isso na sua economia. Metais preciosos também eram abundantes em Sardes e eram extraídos ali. Ouro e prata, especialmente, nos rios que circundavam a cidade. E ela tornou-se, então, muito rica, graças a essa quantidade de material precioso que era retirado ali na sua região. A prosperidade econômica é muito importante que a gente fale dela, porque a prosperidade econômica está muito ligada à espiritualidade. Não é? A prosperidade econômica, às vezes, acaba nos desviando da espiritualidade, desviando de Deus, porque a ideia de que se precisa menos de Deus quando você pode comprar as coisas sempre aparece no coração humano. Do suprimento de ouro e da capacidade de purificar o ouro é que nascia grande parte dessa, ou pelo menos a maior parte dessa prosperidade. Vemos aqui moedas de ouro e prata na nossa imagem, e nós temos que Sardes também foi a primeira a cunhar moedas. Essas moedas que são tão comuns para nós hoje, né? Moedas hoje de metal comum, mas na antiguidade de ouro e de prata, essas moedas começaram a existir em Sardes. Ali começou a se cunhar moedas e foram encontradas muitas moedas antigas e mais recentes
dos tempos anteriores à carta e dos tempos posteriores à carta, como nós temos aqui nessas imagens que nós estamos vendo. Bem, Sardes no primeiro século. Nós sabemos que Sardes era a capital do reino da Lídia. Então, quando você ouvir falar de cunhar moedas, você vai certamente ser levado ao reino da Lídia. E Sardes era a capital. Uma das mais ricas da região. Entre as 7 igrejas, ou as 7 cidades que nós estamos estudando, onde estavam as 7 igrejas, a cidade de Sardes era uma das mais ricas. No tempo em que a carta foi escrita, ela ostentava pouca expressão. Já não era tão rica, não é? Havia cidades como Laodiceia, por exemplo, que nós vamos falar dela daqui a alguns domingos, que era uma igreja ou uma cidade muito mais rica. Mas durante o passado, antes dessa carta ser escrita, no tempo de glória, era uma das cidades mais ricas da região. Porém, eles mantinham o orgulho, apesar de não ter muita expressão nessa época, eles mantinham aquele orgulho do passado, né? Aquela ideia de ainda ser rica e poderosa, né? Uma cidade de habitantes orgulhosos do seu passado, apesar de não ter mais a expressão que tinham. Guarde essas informações, porque serão importantes quando estivermos estudando a carta que Jesus enviou a essa igreja. Ela foi destruída por um terremoto, ou parcialmente destruída. Não totalmente, mas parcialmente destruída no ano 17 depois de Cristo. Foi reconstruída com grande ajuda do imperador Tibério César. E, em gratidão, eles resolveram introduzir o culto ao imperador Tibério na cidade de Sardes. Bom, nós vimos que o culto ao imperador era comum nessa época. Nós vimos nas cidades anteriores que nós estudamos que também havia a adoração ao imperador, apesar de que em Tiatira isso não era muito comum, mas também existia. Também, como era comum nessas cidades, a idolatria tomava conta. A idolatria era muito forte nessas cidades e a cidade de Sardes não ficou fora disso. Temos aí Zeus, que era adorado, um templo de Zeus existia na cidade. Também Ártemis, Diana, também um templo a Diana, ou Ártemis, como se chama no latim, né? A deusa romana, ou a deusa grega, a mesma, com nomes diferentes. E também a Cibele, que nós já vimos sobre Cibele lá em Éfeso, né? Cibele, a deusa mãe, a deusa das mulheres, do casamento e tudo mais. E também o imperador, o culto ao imperador Tibério, que também recebia o culto nessa cidade. Havia também uma rica sinagoga em Sardes, mostrando então a grande influência dos judeus nessa cidade. Nós temos as ruínas dessa sinagoga, realmente uma das maiores já encontradas em todo o Império Romano, não é? Olha que tamanho, com várias alas que existiam nessa sinagoga, uma sinagoga muito grande, muito bonita, muito suntuosa, muito bem construída pelos judeus. E inscrições também foram encontradas em hebraico e grego, informando sobre a comunidade judaica, que variava entre 5 e 10 mil, dependendo da época. 10 mil pessoas, 10 mil judeus chegaram a morar nessa cidade, por isso uma sinagoga tão importante. Falando ainda da idolatria, nós temos o templo de Diana, ou Ártemis, como nós falamos. Aqui temos duas imagens dessa construção. E também um grande ginásio, que era um ginásio esportivo, mas que estava ligado à idolatria, graças à exaltação à beleza física, que era uma idolatria à beleza física, e também a competições que eram realizadas ali, competições esportivas, voltadas
com foco a deusa Cibele, que nós já falamos dela. Esse ginásio que vocês estão vendo aí, ele está sendo reconstruído e ele está hoje muito bonito, não é? Eu preferi colocar essa foto mais antiga um pouco, mas ele está sendo reconstruído com a beleza da sua antiguidade e logo estará pronto. Como eu disse, a riqueza de uma cidade, de uma família, de uma pessoa, acaba muitas vezes levando a um afastamento de Deus prático, não é? E a uma vida de aparências. Então é muito importante nós pensarmos que os seus habitantes viviam luxuosamente, que a prosperidade financeira associada à idolatria baixou o padrão moral, como é muito comum quando o dinheiro é fácil, não é? Em Sardes, os cristãos e os judeus, eles conviviam bem. Nós vimos que em outras igrejas que nós já estudamos havia uma perseguição dos judeus contra os cristãos, mas em Sardes essa perseguição não existia. Mas a amizade, o relacionamento tão íntimo e tão fácil, acabou frustrando o testemunho. E ele perdeu a influência, o testemunho cristão perdeu a influência entre os judeus e entre outros da cidade. E ficou sem efeito. E testemunho sem efeito é como um sal sem sabor, não é? Não serve para nada, como disse Jesus. É como uma luz que não ilumina, ou como um sal que não salga. Bem, a igreja de Sardes, nós precisamos falar um pouquinho dela. Nós não sabemos exatamente sobre a sua fundação, quem foi que fundou a cidade de Sardes. Outras nós temos mais informações, mas sobre Sardes nós não temos. Provavelmente, naquele tempo em que o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, muito próximo ali, né, dentre essas igrejas, a sua mensagem, aqueles 2 anos e 3 meses que Paulo ficou ali, em que o texto bíblico de Atos nos diz que todos os da região ouviram a palavra, é muito provável que em Sardes também se tenha ouvido a palavra pregada por Paulo, ou levada por pessoas que a ouviram. Mas também João, que esteve ali perto, que foi o bispo de Éfeso, e também levou a palavra. Então, quem fundou a igreja não se sabe, mas fica muito mais próximo pensarmos que ficou entre Paulo e João a fundação dessa igreja. Ele tinha um local de reunião, e o local de reunião ficava ao lado do templo de Diana, ao lado do templo de Diana, muito próximo disso, né? A deusa da caça. Não havia perseguição aos cristãos. Acabei de falar que os judeus não perseguiam, mas não havia perseguição de ninguém. Não havia um tipo de perseguição ou de restrição, como nós vimos, por exemplo, na igreja de Esmirna, como nós vimos também na igreja de Pérgamo, como nós vimos na igreja de Tiatira. Havia uma certa pressão, uma perseguição de judeus e também da sociedade, impedindo que eles tivessem alguns privilégios, ou acesso a comércio, ou acesso a dinheiro, a comida. Não, na igreja de Sardes não havia isso, era tudo tranquilo, uma cidade em termos religiosos muito ecumênica, e todo mundo podia fazer o que queria e ninguém ligava. Mas vamos à carta. Vamos à carta. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Continuando. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras,
e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta traz informações muito, muito, muito fortes para nós. Muito fortes. Ela tem expressões muito fortes e que precisam tocar a nossa vida. Nós precisamos olhar para ela de um jeito muito especial. Ela fala de uma igreja morta. Olha como nós vimos aqui no texto anterior. Olha, você tem fama de que está vivo, mas está morta. Eu conheço as suas obras. Ele fala, vigia, arrepende-te. Veja palavras fortes que são colocadas para essa igreja. Virei contra ti. Mas ele fala de pessoas que não se contaminaram e que poderão andar com roupas limpas. Fala, não apagarei o nome do livro da vida. Muito interessante essa expressão, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso significa claramente que esse nome pode ser apagado. Mas ele diz, se você permanecer fiel, eu não vou apagar. Mas que pode, aí temos a possibilidade, não é? A ideia de que o seu nome pode ser apagado do livro da vida está aí muito claramente. Muito bem. Eu quero ler uma história que está no livro Colheita da Humanidade. Ela conta uma história que vale a pena a gente pensar nela, não é? Nesse livro, nós temos a história de um soldado alemão, um soldado ferido, que foi buscar ajuda no hospital. Estava ferido e foi ao hospital. Então, alguns trechos eu coloquei aqui para que a gente pudesse pensar no que aconteceu. E ele diz que quando chega no hospital, era um prédio grande, imponente, e tinha duas portas. Na primeira porta estava escrito, para ferimentos leves. Entre nessa porta os de ferimentos leves. E na outra, uma porta para quem tinha ferimentos graves. Bem, e ele entrou, onde tinha ferimentos graves. Depois que ele entrou nessa porta, tinha um corredor. E no final do corredor, mais duas portas. E uma com uma placa para os oficiais. E na outra porta, para os não oficiais. E ele entrou então, porque era um oficial, ele entrou na porta dos oficiais. E andou mais um longo corredor. E lá no fim tinha mais duas portas. E dizia, para os membros do partido, uma porta. E a outra para os não partidários. E ele entra então na porta dos não partidários. E quando se vê, ele está na rua. Quando abriu essa porta, ele já estava na rua. Quando chegou em casa, sua mãe perguntou, como é que foi lá no hospital? Como é que foram as coisas no hospital? E ele responde, bom, para dizer a verdade, eles não fizeram nada para mim. As pessoas de lá não fizeram nada para mim. Mas você precisa ver a organização enorme que eles têm. Um hospital assim saiu do seu propósito. Na prática, ele não existe. Vamos lembrar? Um soldado bastante ferido entra no hospital buscando ajuda. Vê um hospital muito bonito e organizado. Mas quando ele sai pela outra porta sem ter recebido qualquer ajuda. A igreja, meus irmãos, é como um hospital. Um hospital que cuida não apenas da vida espiritual das pessoas. Um hospital que cuida também do seu emocional. E também que cuida do seu físico, das suas necessidades. Mas temos visto a igreja como um hospital que frequentemente deixa os feridos sem receber os cuidados que precisam. Uma igreja assim perde a sua função.
Vemos igreja sem influência do Espírito Santo, que deixa de ser um organismo para ser uma organização. Apenas uma organização. Claro que é também uma organização. A parábola do samaritano nos mostra que daqueles que nós esperamos o cuidado, muitas vezes encontramos a indiferença e o desprezo. Você se lembra bem que o samaritano, a parábola do samaritano, conta a história de um homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E no meio do caminho, ele foi assolado por salteadores, que bateram nele e nos deixou quase morto e roubaram as coisas dele. E o texto diz que pelo mesmo caminho vinha também um levita e um sacerdote que viram aquele homem naquela situação, mas não cuidaram dele. Foram indiferentes, passaram de largo, não cuidaram da necessidade dele. Mas que um samaritano, que seguiu seu caminho, viu e cuidou dele. Daquele que menos se esperava o cuidado, teve o cuidado. Daqueles que mais se esperava o cuidado, que eram os religiosos, não tiveram cuidado, ou ele não teve o cuidado. Mas vamos pensar um pouquinho nessa parábola, de um jeito talvez um pouco diferente do que você tenha pensado até hoje. Aquele homem, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Bem, o que era Jerusalém? O lugar da casa de Deus, o lugar do templo, o símbolo da presença de Deus, é a casa de Deus. Lá estava, em Jerusalém. E Jericó? Jericó é uma cidade que simbolizava a destruição. Na verdade, ela foi destruída lá atrás por Josué, e Deus disse que maldição haveria para quem começasse a reconstruir essa cidade, e maldição haveria para quem terminasse a reconstrução dessa cidade. Não era um bom negócio reconstruir Jericó, mas ela foi reconstruída e as maldições realmente vieram sobre aquelas pessoas. Então, um homem sai de Jerusalém e vai para Jericó, nós podemos entender, ele sai da presença de Deus, Jerusalém. E toda vez que você sai da presença de Deus, você vai rumo à destruição. Ele sai de Jerusalém e vai rumo à destruição, que era Jericó. Quando uma pessoa sai da presença de Deus, até que ela chega à destruição total, que não há outro caminho, ela é assolada no meio do caminho pelos demônios, pelas hostes espirituais que vão acabando com ele. E lhe roubando tudo que tem, todos os seus bens, a sua saúde, e deixam na situação que estava aquele homem. Bom, entendemos fácil. Por que esse homem fez isso? Porque ele saiu da presença de Deus. Mas veja que o sacerdote, o texto diz que ia pelo mesmo caminho. Interessante Jesus usar a mesma expressão para falar do sacerdote. O sacerdote ia pelo mesmo caminho. E o levita também diz que ele ia pelo mesmo caminho. Ou seja, tanto o sacerdote quanto o levita também estavam saindo da presença de Deus, indo rumo à destruição. Porque todas as vezes que você sai da presença de Deus, não há outro lugar para você ir, senão a destruição. O homem havia feito isso, mas o sacerdote também. E o levita também. Então nós entendemos porque o homem estava destruído. Porque saiu da presença de Deus. Mas também dá para entender por que foi que o sacerdote e o levita não cuidaram dele. Porque também estavam fora da presença de Deus. Mas quando o texto fala do samaritano, ele não diz que ia pelo mesmo caminho. Pelo contrário, ele diz que seguia o seu caminho. Um caminho diferente. Os samaritanos não andavam pelos mesmos caminhos dos judeus. Os samaritanos não entravam em Jerusalém. Pelo contrário. Então o seu caminho era inverso. Então dá para entender
alguém que está em busca de Deus. Esse sim, tenha cuidado com as pessoas. Nós temos aqui uma igreja que retrata a história do samaritano. Uma igreja que não estava cuidando dos seus. Uma igreja que não estava na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor. E por isso estava agindo desse jeito. Bem, igrejas assim estão mortas. Mesmo que ninguém perceba, igrejas que saíram do propósito que Deus lhes colocou, morreram na prática. Jesus faz um raio-x da igreja. Jesus faz um raio-x dessa igreja. Vamos ver o que ele fala dela. Primeiro, ele fala que a fama era diferente da realidade. Jesus percebe. Você tem fama, mas a fama não condiz com a realidade. Você tem fama de viva. Você tem fama de avivada, mas está morta. Uma igreja que vivia da sua fama, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei. As pessoas olham a aparência, mas eu sei. As pessoas olham aquilo que estão diante delas, aquilo que está nas redes sociais, os cultos avivados, uma vida cheia de vida, entre aspas. Mas Jesus diz: eu conheço as tuas obras. E no seu raio-x ele diz: o rótulo não expressa o conteúdo. Estou aqui, claro, parafraseando. O rótulo não expressa o conteúdo. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Você já passou por beber alguma coisa que está escrita no rótulo, mas o conteúdo é diferente? Hoje em dia, nós temos, de vez em quando, notícias de pessoas que colocam alguns produtos de limpeza, ou querosene, ou gasolina, em garrafas PET de refrigerante. E que crianças olham para aquilo, pensam que é refrigerante e acabam bebendo e se envenenando. Engano. Interior diferente da aparência. É isso que Jesus viu. A capa do livro era diferente do assunto que estava tratado. Tinha fama de viva, mas estava morta. Triste foi a constatação de Jesus quanto a essa igreja. Bem, aquela igreja havia aprendido a imitar a fé. Precisamos pensar nisso. O quanto nós estamos vivendo da imitação da fé, dos jargões da fé, das músicas da fé, das práticas da fé. Era avivada, mas não era avivada pelo Espírito. Era avivada, mas por suas emoções. Nós vemos muito isso. Igrejas onde o sentir, olha, eu estou sentindo, temos que sentir. O êxtase tomaram lugar da ação do Espírito. Isso não é incomum. Eram avivados só da boca para fora. Valorizavam mais o nome do que a espiritualidade. E como poderíamos dizer na linguagem de hoje, reteté no domingo à noite e na segunda-feira a vida medíocre que era antes do domingo. Não é? Não é assim que vemos? Vemos crentes que pulam, que dançam, ou pelo menos que dizem que veem o fogo descer no domingo à noite. Mas na segunda-feira continuam ignorando a necessidade das pessoas, vivendo uma vida distante de Deus, enganando, vivendo na corrupção ou coisas assim. Não é o que Deus espera. Nós podemos dizer que esse é o veneno da hipocrisia. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus.
Vamos sempre lembrar que Jesus não condenou os fariseus. Jesus não condenou a doutrina dos fariseus, de um modo geral. Ele condenou a hipocrisia dos fariseus. Havia fariseus que não eram hipócritas, mas havia fariseus que eram hipócritas. Esses sim foram condenados por Jesus. Tanto que Jesus diz, olha, vocês façam o que eles ensinam. Então o que eles ensinavam era bom, mas não façam o que eles fazem, porque eram hipócritas. Jesus fala deles como sepulcros caiados, porque tinha aparência de limpeza, mas a podridão estava dentro. Não é? Nas festas, especialmente a festa da Páscoa, era costume pintar os túmulos com cal, para que os visitantes que vinham para Jerusalém, para as festas, eles que não conheciam bem a cidade, não corressem o risco de pisar num túmulo, porque ficariam impuros e não, vieram para adorar no templo e não poderiam entrar no templo, porque quem passou por um túmulo tinha que se purificar antes, e tinha que passar dias na purificação antes de entrar no templo. Então, para que não corressem esse risco, eles pintavam para marcar onde estavam os túmulos e também para embelezar a cidade. Não é? Também mostrava alguma coisa bem cuidada. E Jesus usa essa expressão para dizer, olha, um túmulo ele pode estar pintado, mas dentro a gente sabe o que tem. E foi a radiografia que Jesus fez dessa cidade. Ele viu nela hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra ligada a atores no grego. Não é? Por pessoas que representam um papel, mas que esse papel não é a vida deles. Eles não são assim, apenas representam isso. São personagens. Nós temos uma história parecida com um grande homem de Deus, Moisés. Vocês lembram de Moisés e o véu? Moisés subia à presença de Deus, e a presença de Deus era tão forte, o brilho da presença de Deus era tão forte, quando ele descia, os líderes das tribos não conseguiam falar com ele, de tão forte que era o brilho, eles não conseguiam olhar para ele. Então pediram para que ele colocasse um véu, para que esse véu fechasse esse brilho, e eles podiam então ouvir aquilo que Deus tinha dito a Moisés, sem ter o problema da visão. Nós sabemos disso, que o livro de Êxodo nos diz, também em Números, mas algo que Paulo nos conta, que não está relatado lá no Antigo Testamento, é que Moisés, com o passar do tempo, ia perdendo esse brilho. Quanto mais tempo ele havia estado, dele ter estado com Deus, menor o brilho. O brilho ia se acabando, como uma bateria que vai acabando, né? Sem ser carregada, ela vai acabando até que chegou o ponto em que Moisés não precisava mais do véu, porque não tinha brilho. O brilho tinha acabado, era só tirar o véu. Mas Moisés mantinha o véu. Mantinha o véu, mesmo sem necessidade. E agora o motivo era outro. Não era para encobrir o brilho, mas era para encobrir a falta do brilho. Para que as pessoas, talvez, e aqui estou eu só imaginando, para que as pessoas não pensassem que a autoridade dele não era a mesma, porque já não estava com o brilho. Meus irmãos, todos nós temos momentos de brilho e momentos com menos brilho ou até sem brilho. Isso é parte da humanidade. Isso é fácil de ser tratado. Só voltar à presença de Deus. O que não é fácil de ser tratado é a hipocrisia. É a vida de mentira que muitos levam. A hipocrisia é fatal, porque ela engana as pessoas, mas também ela engana a si mesma. Meus irmãos, eu quero parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima semana e vamos falar mais um pouco a respeito da cidade de Sardes e das lições importantíssimas que nós teremos ainda na segunda parte, na segunda etapa dessa aula. Deus abençoe e até domingo que vem.